Muito boa noite. Minha voz ficou bonita. Oi, som. Boa noite. Minha voz ficou bonita, Orestes, ó. Microfone, né? Olha, só aqui nas Casas Freitas. Gostei. Boa noite de novo. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. A gente vai ter hoje uma noite falando sobre um tema difícil, crise de fé. E eu queria te convidar agora para uma oração. Se você pode, crer, faz isso comigo, baixa tua cabeça. Aproveita aí para dar uma desacelerada. Queria orar no nome de Jesus, para que a gente tivesse um tempo muito especial nessa noite. Pai amado e Pai querido, te louvamos, Pai, por mais um dia de vida. Te louvamos porque o Senhor criou todas as coisas e o Senhor também criou a nossa vida, Senhor. De alguma maneira, ao entrar no mundo, o pecado afetou gerações e nos afeta também, Senhor. E hoje estamos aqui, antes de tudo, reconhecendo que somos dependentes e necessitados completamente da Tua graça, Senhor, a fim de que possamos lidar com o nosso pecado, com as nossas crises de fé. E te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco aqui nessa noite, fale com cada um. Se porventura alguém veio para cá desanimado, Senhor, talvez pensando em desistir da fé, eu te peço uma porção especial de ânimo, que o Senhor nos revigore, que o Senhor nos alimente com a Tua palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou conhecido como Rafilski. Para quem me conhece, continua sendo Rafael também, não tem problema, ore por mim, tenha misericórdia da minha vida. Nesse mês de novembro, a gente vai falar sobre crise das gerações, e aí foi dado o desafio para que a gente pudesse falar sobre crise de fé. Fora eu, alguém já viveu alguma crise de fé na sua caminhada com Deus? Alguém já passou por algum momento que talvez você aí no seu coração não intitule como crise de fé, mas você viveu um momento que você ficou desacreditado da sua caminhada com Deus? Você talvez ficou desacreditado e decepcionado com algumas pessoas, talvez você ficou decepcionado até com lideranças religiosas. Talvez aqui a gente tem um público que advém de outras igrejas, né? Não sei aqui quem é nascido na fé aqui na nossa comunidade, na Igreja Batista Central. Talvez você veio de uma outra igreja. E aí a gente quer falar sobre isso hoje, dizendo primeiramente que é um tema comum. A gente não está aqui falando sobre crise de fé, porque alguém aqui vai chegar na frente e dizer que você é alguém limitado porque você teve crise de fé, ou você é alguém que não merece a graça de Deus, não vai completar ou vai ser completado, né, por Jesus, a fim de que a sua crise de fé passe. O nosso objetivo aqui é abrir um pouco desse assunto. É um assunto muito vasto, gente, principalmente no campo aí dos comentários teológicos também, no campo de muitos estudos, de muitas pessoas. A crise de fé, ela certamente, principalmente nesse século, é um assunto muito vasto. Então eu vou pincelar algumas coisas e depois a gente vai abrir aí para um possível bate-papo, se assim der tempo. Eu quero começar falando sobre uma pesquisa feita pela Visão Mundial a respeito de líderes que vivenciam crises, que, num certo sentido, acabam sendo crises de fé também, porque são crises relacionadas à saúde mental. Então, você há de, talvez, entender e compreender que se um pastor, um líder, uma liderança, um pastorado de uma igreja vivencia crises, você consegue compreender que existem mais pessoas que vivem crises. Existe um público grande que vive crise de fé e vive crise de uma maneira também a nível de saúde mental. Uma reportagem aqui do dia 15 de fevereiro desse ano de 2024 fala que a Visão Mundial, a organização sem fins lucrativos, e a empresa de pesquisas Barna Group fez um levantamento com mais de 25 mil pessoas nos Estados Unidos, entre pastores e comunidade, para compreender o perfil comportamental de cada um, incluindo estresse pós-ministério, burnout, relacionamentos e até vícios. A pesquisa
The State of Pastors, né, o estado dos pastores, traduzindo para o português, mostra que 56% dos líderes religiosos sofrem com depressão, 65% se sentem solitários e isolados. Além disso, 1 a cada 3 pastores correm risco de esgotamento emocional. Ainda que apenas 24% de todos os líderes afirmam não conhecer nenhum colega afetado, por exemplo, pelo burnout, 3 em cada 4 líderes dizem que sabem que pelo menos um colega de ministério terminou a sua caminhada, né, devido ao esgotamento. O número chega a 76%. Dos pastores que sofrem com problemas relacionados à saúde mental, 51% lideram igrejas com menos de 100 fiéis, 56% servem entre 100 e 250 pessoas. Nos grandes templos, 32% dos líderes religiosos afirmam que já tiveram ou têm algum tipo de transtorno em relação à forma que se veem na sociedade. A gente está com um dado aí de uma pesquisa de um dos equipamentos aí de pesquisa cristã muito grande e um grupo também muito conhecido por nós, a Visão Mundial, que fala aqui no caso especificamente de líderes e pastores que vivem o esgotamento emocional. E eu quero conversar com você hoje sobre crise de fé, tentando supor algumas definições possíveis a respeito da crise de fé. A crise de fé pode, talvez, ter como uma definição possível para nós, de maneira, claro que bem simples, para a gente introduzir esse tema aqui nessa noite, como sendo um momento de dúvida sobre a existência de Deus. E vale salientar que talvez a gente vive uma época como sociedade, onde a gente, não sei se você é dessa época, né? Eu acho que aqui da minha idade, só o seu Orestes aqui, que é mais ou menos da minha idade, mas existia uma época onde uma categoria da teologia conhecida como apologética, ela se tratava muito em cuidar da discussão na sociedade ocidental, principalmente, de maneira mais específica sobre a existência de Deus. Então, a apologética se gastava, digamos assim, em definir, em defender a existência de Deus numa determinada época da sociedade. Não sei quem aqui é da época do videocassete, que tinham fitas sobre a existência de Deus, né? Eu lembro de pastores aí bem famosos no Brasil, que vinham para cá, lotavam muitas igrejas para falar especificamente sobre como Deus existe e coisas do tipo. Uma segunda definição possível é o desânimo com a obra de Deus, a vida em igreja e o cultivo da vida com Deus. Talvez essas pessoas que vivenciam a crise de fé simplesmente se desanimaram, estão cansadas, talvez vivenciaram situações onde elas se decepcionaram com alguém. Uma decepção com líderes ou com irmãos em geral também pode ser uma definição de crise de fé. Talvez aqui tenha alguém que foi de alguma igreja, que você se decepcionou com o líder, ou se frustrou com o irmão. Alguém aqui não se converteu na IBC e veio de outra igreja? Alguém aqui veio de outra igreja e hoje congrega aqui na IBC? 2 milhões de pessoas aqui, mais 5 milhões de pessoas ali atrás. Mas tem gente, então vamos dar uma salva de palmas para a nossa irmã que é de outra igreja, é isso? Olha uma salva de palmas aí para a nossa amada. Você no final, além de ganhar os abraços, você vai ganhar uma passagem de ida e volta para o terminal da Messejana a pé, que aqui você vem e ganha alguma coisa. Seja muito bem-vinda, tá bom, minha querida? O clima do culto de quarta é legal, porque dá para a gente receber melhor, assim, né? Algumas pessoas. Mas talvez uma outra definição possível é a frustração, com expectativas não supridas nas orações, na vida com os filhos, família. Talvez você conhece alguém, o filho desviou da fé, talvez uma filha, um filho, está passando por algum problema na ordem aí da sua sexualidade. Talvez alguém que tinha uma expectativa, né, de na sua vida com Deus ali, fazia sempre nas suas orações, né, os pedidos, Deus, eu quero ser curado de uma doença. Aí não foi curado de uma doença, se frustrou e teve uma crise de fé, talvez abandonou até a fé. Talvez alguém que nas suas orações, nos seus dilemas com Deus, pediu para que um ente querido não morresse, mas acabou que um ente querido morreu.
um parente que está vivendo hoje a privação de liberdade, está preso, você queria que aquela pessoa saísse lá do presídio e ela não saiu. Talvez uma definição possível também é essa a respeito de crise de fé. Crise de fé também pode ser dilemas provocados por ventos de doutrinas. Talvez você viveu durante muito tempo aprendendo que viver santidade em relação à área sexual da sua vida é uma coisa super importante. E aí eu não sei quem já leu o Salmo 73, muito conhecido esse salmo, também um dos meus salmos preferidos, Salmo 73. O salmista fala sobre uma espécie de inveja que o ímpio provoca. O ímpio prospera, o ímpio comete pecados e tudo dá certo com ele. Talvez isso aconteceu na sua vida, você encontrou um outro lugar que tem uma outra doutrina, você não quer mais se guardar, não quer mais esperar no Senhor, você não quer mais saber dessa história de pureza sexual, você se decepcionou, está vivendo uma crise de fé, porque você achou que se você fosse puro sexualmente, Deus iria mandar um irmão rico para você se casar. Talvez Deus ia mandar uma irmã para você casar que não tivesse problema, e aí você se decepcionou, se frustrou, porque você acredita em ventos de doutrina. São dilemas trazidos porque o vento de doutrina é a característica de cristãos que não têm raízes. Eles não cresceram para baixo, talvez cresceu para o lado, cresceu a barriga, cresceu o cabelo, ficou forte, musculoso, só não enraizou, não cresceu para baixo, não cresceu no que Paulo fala da vida interior, não cresceu no fruto do Espírito, não cresceu no caráter, e aí os ventos de doutrina causam crises de fé. Talvez uma outra definição possível pode ser a sedução de outras ideias, pensamentos ou até ideologias que confrontam o nosso estilo de vida em busca de Deus. Já fica a dica do livro do Tim Keller, Deus na Era Secular, um livro super atual a respeito de como a sociedade tinha uma expectativa que as pessoas fossem se tornar pessoas sem fé, mas na verdade os tempos modernos têm mostrado que as pessoas têm espiritualidade. Apesar de elas não serem cristãs, elas creem em alguma coisa. Creem no jogo do tigrinho, creem no profeta não sei o quê, creem naquele blogueiro que prega todo dia. De alguma maneira, a espiritualidade existe no meio das pessoas. Brincadeiras à parte, o livro Deus na Era Secular, do Tim Keller, é muito interessante a respeito dessas ideias e pensamentos atuais que sabotam a nossa fé e nós nos sentimos seduzidos. Você sabe que há muito tempo a nossa sociedade, a nossa cultura, digamos assim, judaico-cristã, nosso país foi catequizado, pelos católicos, e durante centenas de anos a gente tem uma predominância da religião católica no nosso país. Mas hoje você vê também uma exposição cada vez maior das religiões de matriz afro, você vê também uma exposição cada vez maior até de cristãos que são protestantes, que se dizem a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A nossa fé pode entrar em crise quando num discurso de alguém a gente se vê ali convencido de que tem outras ideias e outras maneiras de interpretar a Bíblia. Talvez aí para finalizar as definições possíveis aqui para a gente se gastar nessa introdução. São os pecados cometidos que nos levam à culpa, o medo e a vergonha. Aí nesse ponto nós temos vários salmos que vão mostrar como Davi estava vivendo situações difíceis, porque ele estava vivendo a culpa pelos seus pecados. Nesse ponto aqui, eu também me coloco como alguém que se identifica completamente. E se identificar com os pecados cometidos, uma vez que eles nos geram crise, é porque a gente fica se perguntando se a gente é crente mesmo de verdade.
A gente se pergunta se quando nós cometemos alguns pecados, mesmo sabendo da verdade, a gente se pergunta se o Espírito Santo de Deus está em nós. E desde já eu já queria te dizer, talvez eu guardar isso para o final, que você precisa talvez compreender, como eu todos os dias, que nós somos de fato pecadores, mas nós também somos perdoados. Nós vivemos essa busca de um certo equilíbrio entre sermos seres totalmente depravados e decaídos, como diz Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. 1 João 4 diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Ao mesmo tempo que somos confrontados com a palavra, só um Deus soberano, ao mesmo tempo, é capaz de se relacionar com esse pecador, dizendo que ele é filho e dizendo que ele é amado. Mas a culpa, certamente, é um dos principais motivadores da nossa crise de fé. Porque nós também temos um outro inimigo, além de nós mesmos, é o Satanás. E o Satanás nos acusa. Você já foi perdoado. Você já deixou aquele pecado no passado. Mas talvez um breve pensamento e lembrança do seu pecado, o Satanás já vem te acusar e dizer assim, está vendo? Você não está liberto. Você pode cair toda hora. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na frente. E talvez outras definições são as questões de saúde mental, que aí nos dá um grande desafio. O isolamento, depressão, ansiedade aguda e outras demandas nos levam a compreender, gente, que nós temos um desafio de saber se a nossa crise é só de fé ou por trás dela está a nossa saúde mental, emocional e espiritual. Nos levando a compreender que nem toda crise é de fé, e toda crise é uma oportunidade de sermos diagnosticados. Esse é um pouco da tradução da literatura médica para crise. Quando o nosso corpo está em crise, biologicamente, nós temos uma oportunidade de ser diagnosticado. Alguma coisa em nós vai avisar que a gente não está bem. E um dia desse, engraçado, eu estava em uma das minhas rotinas aí, que eu fico achando que às vezes eu posso fazer assim a minha alimentação no horário qualquer. Aí esses dias eu estava só com almoço, e aí eu não quero dizer para os irmãos que isso é bonito e que eu sou um discípulo do Armando. Tá? O pastor Armando está assistindo aí a live, ele vai me pegar amanhã. Né? Então, os irmãos que brincam carinhosamente com o nosso pastor, devido ao cuidado do nosso pastor com a alimentação dele e com toda a igreja, né? Isso é muito, muito ímpar, muito singular e muito precioso da nossa vida como igreja, da nossa comunidade e do cuidado do nosso pastor, né? Mas eu decidi umas semanas atrás, tinha umas épocas que eu estava fazendo um jejum intermitente, e aí nesse dia eu estava só com almoço, e aí trabalho, vai treinar, aquela coisa toda, quando mais ou menos umas 7 horas, que já era a hora da última refeição, rapaz, bateu assim um desânimo. Meu irmão, bateu assim uma vontade de sair do Mundumbim e ir a pé até a Praia do Futuro. Meu irmão, deu uma vontade de entrar assim no mato, numa caverna, me esconder, uma vontade de dormir. Uma vontade assim de desistir, em outras palavras. Uma vontade de não ver ninguém. E é engraçado que, aliado a essa vontade, eu comecei a sentir uma angústia. E essa angústia começa com um pensamento. E às vezes eu, como sou sábio demais, né? Eu quero resolver um pensamento com o quê? Outro pensamento. Às vezes, olha a loucura da cabeça. E bateu aquela angústia. E aí começou a vir uma ansiedade. Cara, um negócio assim, e eu lembrei, cara, estou sem comer. Pode ser que seja isso, mas eu não olho primeiramente para a questão química do meu corpo. Eu olho logo como alguém que luta, às vezes, sendo um religioso de carteirinha, eu já acho logo que é espiritual, que é um demônio,
que eu fico lembrando, rapaz, eu leio a Bíblia de qualquer jeito hoje, eu fico catando coisas no meu coração e na minha mente para achar um negócio. E aí, nessa brincadeira, eu desviei a rota, fui lá na beira-mar, comprar uma pipoca para comer. E geralmente eu como a pipoca sem um sal. Aí eu pedi, meu filho, bote 50 centavos de sal. Quando ele colocou o sal, quando eu coloquei a pipoca para dentro, gente, eu não sei não, por dentro de mim, eu estava assim, parece que eu estava morto e voltei a viver. Tu acredita? Era só comida. Mas as nossas crises são oportunidades para a gente ser diagnosticado. Porque a minha saúde mental e a sua saúde mental pode estar vivendo, se não vivendo burnout, pode estar vivendo o próximo. Se não está vivendo uma depressão, pode estar vivendo uma distimia, que é uma outra categoria desse desânimo. Se a gente não está vivendo uma ansiedade a nível de transtorno, nós estamos com o estilo de vida ansioso que Jesus fala. A Bíblia não traz recomendações psiquiátricas, mas a Bíblia nos traz uma recomendação a respeito de um confronto claro ao nosso estilo de vida ansioso. Jesus caminhava e a gente corre. Jesus andava e a gente só falta voar toda hora se deixar. O nosso estilo de vida ansioso é confrontado na Bíblia. A ansiedade como reação adaptativa não é pecado e não é um problema. Vocês aqui, muitos de vocês, acredito que alguns aqui não estudam mais, né? Mas quando você receber um boletim, ou quando você vai pegar o boletim do seu filho, tem aquela ansiedade. Normal, reação adaptativa ao momento. Alguns aqui que torcem para o Ceará, quem é que torce para o Ceará? Levanta a mão, só homem de fé, porque é sofrimento, né, irmão? Tem alguém que torce para o Lion? Olha aí, o Lion está mais animado. Tem jeito, irmão? Tem não. Não tem jeito. Esse versículo aí do Fortaleza é engraçado, né? Eu nem torço Fortaleza, mas eu sou o Lion e não tem jeito, já pegou. Mas é interessante, você está lá assistindo o jogo do seu time. Meu amigo, eu posso passar, gente, 1 mês sem ver um jogo de futebol. 3 meses eu assisti um jogo da seleção brasileira. Assisto um jogo do Ceará, fui para um jogo do Ceará, final da Copa do Nordeste, contra o Sport. O cara chegava na linha de fundo, meu amigo, eu já ficava atribulado. A ansiedade, normal, depende de onde está o seu coração, sua mente, o seu foco. Mas o que é que nós podemos entender? É que a gente precisa ser diagnosticado. A nossa crise está falando alguma coisa. Que talvez esse desânimo pode ser a falta do sal, pode ser um ferrozinho, irmão, pode ser uma vitamina D, pode ser uma vitamina A, pode ser um sono que está ruim. Fora eu aqui, quem está com sono meio ruim de vez em quando. Alguém que tenha coragem, pode levantar o braço, irmão. Só tem irmão, se o seu sovaco tiver vencido, ele vai cheirar para a glória de Deus. Mas tem alguém aqui que está lutando com um pouquinho, né? Com sono, às vezes é difícil, né? Quem sente aqui que está tendo uma vida que está desfocado, sem atenção, com dificuldade de ter atenção? Só eu mesmo. Não, já tem 5 milhões de pessoas ali. Mas essa crise, gente, pode ser uma oportunidade de nós nos diagnosticarmos sobre como está a nossa vida, sobre como está a nossa fé, sobre como está o nosso cultivo da alma. O nosso pastor geralmente nos chama a atenção sobre permanecer e sobre equilibrar o permanecer e o produzir. E o que nós podemos entender sobre o que a Bíblia fala sobre crise de fé? Ora, muito simples, é só olhar para a vida de grandes homens de Deus. Ali tinha uma imagem de uma caverna, volta lá, Henrique, por favor. Vocês lembram do personagem que vivencia uma ida para a caverna? Alguns chamam até que ele teve uma depressão. Vocês lembram dele? Elias. A Bíblia fala que Elias teve um momento de profundo desânimo.
teve um momento de profunda tristeza, ao ponto de pedir para Deus levá-lo. Gente, nós podemos compreender que a Bíblia fala a respeito de grandes homens de Deus, e vocês conhecem talvez aqui muitos a história de Elias, homens que foram profetas, lutaram bravamente a fim de que a glória de Deus não se perdesse e fosse estabelecida ainda por um povo que tinha experimentado, o povo de Israel que tinha experimentado e vivido a fidelidade de Deus. Mas Elias, durante certo momento, não suportou a pressão de seu Elias, a pressão de lidar com o pecado do seu povo. E Elias mesmo viveu a situação de pedir para que ele fosse praticamente levado por Deus, né? Que ele fosse morto, em outras palavras, né? Será que você vive essa situação hoje? Será que, como Elias, você já passou por uma situação que talvez não está nem na categoria de ideação suicida, mas você já falou assim: Senhor, me leva. Tinha uma música do Latino, eu lembrei hoje. Estou entregando a minha idade, né? Uma música do Latino que era assim: Oh, baby, me leva que eu te quero, me leva. Não vou cantar não, para os irmãos não caírem, né? Já os irmãos estão dançando aqui, irmão, aí vão falar para o pastor, o irmão está pregando, cantando latino. O culto de quarta já não tem louvor, irmão, vai e canta o latino. Mas brincadeiras à parte, irmão, é assim que eu estou às vezes no meu dia a dia. Pedindo para o Senhor me levar. E sabe como é que começa? Começa quando você tem uma crise de fé, que não é fora da igreja, não é na igreja. Às vezes você olha para uma irmã que você não quer falar, você dobra. Às vezes você está lá no seu GR, cheio de irmãos, mas você não consegue mais ter emoção para celebrar com a vitória de outras pessoas. Talvez você está preso, estagnado, dominado por um sentimento silencioso, sorrateiro e muito afiado de inveja. Você olha para a vida de outras pessoas que estão prosperando e você diz assim: caramba, podia ser minha vida. A pessoa está se alegrando, a pessoa foi abençoada, foi promovida no emprego, num trabalho, o filho nasceu, conseguiu pagar as dívidas e as contas. Talvez uma pessoa do grupo que estava indo há algum tempo, não era uma seguidora de Jesus e começou a seguir Jesus. Ela se converteu no grupo, se batizou. E sabe o que aconteceu através de você esse tempo inteiro? Você só observou. E para completar a minha hipocrisia ou a sua hipocrisia, quando aquela pessoa precisou, você disse para ela: estou orando por você, e você nem orou. Isso pode ser um sinal que a gente está vivendo uma crise de fé. Mas a gente está num GR, a gente está na igreja, a gente está falando de Jesus no Natal, a gente dá os parabéns e manda aquela mensagem bem técnica no WhatsApp. Eu conheci uma pessoa esses dias que ela tinha um grupo com ela mesma só de mensagens assim, políticas. Ela já tinha um grupo com ela mesma e ela já tinha mensagem de aniversário. Então, quando era aniversário de alguém, no lugar de ela pensar na importância daquela pessoa, ela ia lá no grupo que ela tinha com ela mesma, eu e eu mesmo, o nome do grupo. Alguém tem um grupo assim, só você e você mesmo? É um perigo essas pessoas que têm um grupo com ela mesmo. Depois vim aqui por meio para a gente orar por você, viu? Estou brincando, eu também tenho um grupo para arquivar minhas contas. Mas talvez você está assim, seco, desmotivado para celebrar com a vida do outro. A sua vida, por mais que você cante aqui na Igreja dos Louvores, talvez é a música do latino que está fazendo mais sentido.
Porque a música sobre a glória de Deus, a música sobre eu vou te servir, Senhor, a música sobre eu vou entregar a minha vida, talvez ela já não está funcionando muito. Ela serve só de ritual dominical. Será que eu e você estamos atravessando e vivendo uma crise de fé? Gente, crise de fé não é para quem está fora da igreja. Crise de fé não é para quem é mau. Crise de fé acomete a todos os santos que estão buscando alguma coisa. E a palavra de Deus nos lembra, Jesus nos lembra, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Buscar faz parte da jornada dos santos, dos crentes em Cristo Jesus. Mas talvez é chegado um tempo onde eu e você precisamos compreender se nós temos achado alguma coisa. Nós estamos buscando o reino de Deus, mas nós temos encontrado algo? Ou nós só temos encontrado a nós mesmos? No nosso egoísmo, no nosso ensimesmar, na nossa maneira de projetar as nossas dores. 1 Reis, capítulo 19, eu vou tentar ler aqui na versão da NVI, fala sobre a fuga de Elias, né? E aí no capítulo 4, no capítulo 19, verso 4 diz assim: entrou no deserto, caminhando o dia, chegou aonde havia um giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já te viu bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Olha só a fala de Elias. Um cara que era um profeta, alguém que viveu situações de coragem, passou por uma crise e pediu a morte ao próprio Deus. Isso tudo, gente, para nos lembrar que crise é a oportunidade de ser diagnosticado. Alguém lembra o que aconteceu depois? Depois, ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Eu acho muito interessante como nós não podemos subestimar o Antigo Testamento. É engraçado que se a gente não tiver íntimo das Escrituras, a gente escuta por aí coisas do tipo: não, pega só o Novo Testamento e começa a ler, o Antigo Testamento, né, não vale de nada. Mas é impressionante a velocidade de alguns processos quando Deus coloca a mão. Esse Elias, que era também um homem corajoso, viveu um momento de uma espécie de esgotamento. Ele fez muita coisa, mas teve um momento que o acumulado de ter que lidar com a sua sociedade, o seu povo, que não adorava mais a Deus, e aqui a gente está falando, né? A gente está falando aqui do Baal que foi levantado, a gente está falando de uma época que o Acabe e a Jezabel estavam lá, digamos assim, dando as diretrizes para o povo de Israel. O Elias é convocado para dizer assim: meu amigo, não tem ninguém adorando a Deus. Não, pois espera aí, eu vou adorar. Ei, como é que é? Não estão dando espaço para a glória de Deus? Ei, eu não vou fazer a mesma coisa não, vou fazer o contrário. Olha a coragem desse homem. E geralmente os profetas do Antigo Testamento eram pessoas assim, gente. Pessoas que iam na contramão, pessoas que iam contra a maré dos tempos, da incredulidade do seu povo, pessoas que estavam indo na contramão da sociedade da época e não estavam se vendendo. E olha só o nosso tempo. No nosso tempo, talvez eu e você estamos aprendendo que para ser cristão e seguidor mesmo de verdade, a gente precisa se dobrar e se render. Ah, Rafios, que não me leve a mal não, mas eu não me rendo não, porque eu voto no candidato A. Eu voto no candidato B. Quem vota nesse candidato aqui é a pessoa que se rende, mas eu não me rendo. Eu não sou assim não. O inimigo de Deus tem outros deuses, gente.
em forma de pessoas, em forma de humanos, e principalmente no cargo da política, talvez sejam os mais fracos. Talvez o Baal desse tempo é o que a gente come, o Baal desse tempo é o que a gente veste, o Baal desse tempo é o que a gente pensa, o Baal desse tempo é aquilo que a gente não se desgruda. Em 1900 e bolinha, eu estava chegando lá no Colégio Querigma, aí eu estava chegando de mochila, estava chegando na escola, e aí eu tinha um iPhone já antigo, iPhone 3GS. E aí eu estava chegando na escola, aí veio dois abençoados numa bicicleta, aí, meninozinho da novela, me dá tuas coisas. Psst. Não é o Lion não, na época não era o Lion não, era outra coisa. Aí, macho, me dá aí. Aí eu olhei assim, o tempo parou, em um segundo você pensa na vida todinha, né? E eu sou reativo. Aí eu já pensei logo no giraia, como é que eu ia dar um golpe no cara. Aí eu pensei assim, em várias artimanhas para me livrar do assalto. Aí o que foi que eu fiz? Como um ninja, um cara que desde criança assiste filme de guerra, de giraia, de chibata, de peia. Aí o que foi que eu fiz na hora? Corri, ó. Ô, cabarré desenrolado. No que eu corri, o cara, pare aí, meu chapa, você quer morrer? Aí, parece que veio uma consciência, um vento de consciência, eu parei, tirei a mochila, e eu estava lembrando o quê? Do iPhonezinho, o bichinho, ó. Oh, rapaz, e já tinha Instagram na época. Era uma época, né, vocês sabem aqui, que a gente só botava foto de pé, do nosso pé do tênis e de comida. Aí eu entreguei, meu amigo. Aí a raiva veio, ó, os caras pegaram a bike e foram para a favela. Aí cheguei pro segurança lá do Querido à noite. Bora, meu chefe, bora ali que eu conheço os caras da favela, não, eu vou pegar o cara. Aí eu subi na moto, o cara aí olhou assim para mim, mas tu tá ficando doido, é? Quer levar um tiro, mas por causa do celular? Quer ficar paraplégico, vai lá, tu leva um tiro, fica paraplégico, por causa do celular. Os nossos deuses hoje, eles são diferentes. Por causa deles, a gente faz muitas coisas. Nossos deuses também, gente, podem ser coisas do nosso passado que a gente não abre mão. Riquezas emocionais, riquezas que se tornam riquezas porque Jesus nos diz que onde tiver o nosso coração, lá vai estar o nosso tesouro. Já reparou como a gente coloca o nosso passado num cofre a 7 chaves e não abre mão dele de jeito nenhum? Provérbios 4:23. O sábio diz: em tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da tua vida. Nossa mente, nosso espírito tem a ver com o nosso coração. Quais são os deuses que nós temos enfrentado hoje, no nosso dia a dia? Os profetas do Antigo Testamento, gente, que não tinham nenhum dos recursos que eu e você temos. Casa própria, carro, roupa boa, aposentadoria. Os profetas não tinham isso, não. Os profetas que eram simplesmente treinados por causa de um valor, fidelidade. Eles enfrentavam toda uma sociedade em prol de uma mensagem de fidelidade. Tudo isso para dizer, gente, que convicções e chamados geram desconforto, perseguição, solidão, medo e uma transformação profunda de caráter para que a eternidade comece hoje. Talvez, se você consegue agora diferenciar na sua crise de fé o que você está realmente vivendo, esse trecho aqui é para te animar e dizer que talvez a sua crise de fé ela é necessária
para que haja uma transformação profunda no nosso caráter, porque cada tentação é uma oportunidade de ser mais amigo de Jesus. Todas as tentações que nós passamos têm um propósito. Meu querido, você sabia que a tentação às vezes é mais crente do que a gente? A tentação às vezes é mais crente do que eu. Tem um monte de coisa que eu falo sem propósito. Tem um monte de coisa que eu pego sem propósito. Tem um monte de coisa que eu faço que é sem propósito. Mas toda tentação tem um propósito. E todo o propósito da tentação ou é nos derrubar, ou é nos tornar mais amigos de Jesus. Então, se nós estamos vivendo uma crise, porque talvez nós temos caído na culpa, caído num pecado, porque nós estamos sendo seduzidos por um vento de doutrina ou uma ideologia, ou porque nós estamos vivendo alguma demanda de ordem emocional, pode ser que isso seja para que eu e você nos tornemos mais amigos de Jesus. A gente não vai idolatrar a crise, nem morar na crise, nem fazer um plano de saúde que contenha crise. Eu não quero. Alguém quer um plano de saúde que já vem com a doença? Eu não quero, não. Ah, mas eu tenho um amigo que ele é muito bom na área financeira. E é engraçado, o Dudu até citou isso aqui no último culto de jovens. Quando tem pessoas que são muito boas na área financeira, até assusta às vezes, né? Geralmente uma pessoa que se achega a mim que é muito boa na área de financeira, ela aplica o dinheiro, ela investe o dinheiro em alguma coisa, ela vai viver só de renda daqui, sei lá, 5 anos, ela vai se aposentar com 50 anos de idade, 47. Geralmente essa pessoa às vezes destila a sabedoria dela com tanto afinco para mim que eu fico perdido. Parece que eu estou entrando no YouTube, já vem aqueles cursos de finanças, de negócio, arrasto para cima, entra no meu grupo, eu já estou nos 10 grupos desses e só estou perdendo dinheiro, meu povo. Me ajude. Mas percebe que às vezes essas pessoas, quando chegam próximas a nós, às vezes elas nos incomodam. Porque elas conseguiram ficar tão amigas desse propósito, elas ficaram tão próximas desse propósito, que nada mais abala aquela pessoa naquela área. E às vezes eu lembro também que eu preciso ser assim com Jesus. Que eu preciso ficar tão próximo, tão íntimo do propósito, que quando vem uma crise, que vai acontecer, nós vivemos aqui algo que talvez se acontecesse com uma boa porcentagem da nossa comunidade, a gente não suportaria. Nossa amada, querida irmã Edna Cardoso, esposa do pastor Zé Edson. Você acha mesmo um pastor precioso, de uma nobreza tão grande como o nosso, que se dedica em tempo integral para o ministério, ter a sua amada esposa acometida por uma doença horrível, no final do ministério, gente, a vida todinha abraçado, cheirando o mesmo cangote e viveu o que viveu. O nosso pastor é um exemplo vivo, que ele pôde olhar para a poupança espiritual, fazendo uma ilustração e dizer assim, ó, na minha poupança nesse momento de crise, só tem Jesus. Eu quero isso para a minha vida. E talvez a única coisa que você tenha hoje, além da dúvida, do dilema, Rafios, que eu tenho 1000 dilemas, eu tenho um monte de crise de fé, tem tanta coisa para a crise de fé, mas Jesus é tão glorioso que nós só precisamos estar alicerçados nele, para que toda a nossa crise tenha um sentido, que a nossa crise não nos mate, não nos roube e não tire a esperança da glória que nós temos em Cristo Jesus, amém? Um dos motivos, gente, de não fazer hoje um bate-papo e ter um momento hoje de mais explanação bíblica mesmo, era porque um tema como esse é muito complicado. A gente demanda aqui talvez um mês inteiro falando só dele. É muito desafiador.
E olhando também para a vida de Jó, que nos ensina, lá no capítulo 19, de 1 a 25, algo muito sério a respeito disso que a gente falou. Histórias trágicas podem acontecer na nossa vida, assim como aconteceu na vida de tantas pessoas, como a gente citou, do nosso próprio pastor. Olha o que acontece na vida de Jó. Jó 1 diz assim: então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, o meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saiba que foi Deus que me tratou mal e me envolveu na sua rede. Olha o que é que Jó, considerado um homem justo, Jó, um cara considerado um homem íntegro, reto diante de Deus. Se um homem íntegro, reto e justo diante de Deus passa por crise, tu imagina o Zé Meninozinho aqui. Se grito violência, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Olha o que é que o Jó está falando. Olha a situação que o Jó e a gente também se encontra na vida, quando a gente lidar com questões pessoais, com questões de família. Olha só como isso é forte. Olha o que é que Jó fala no verso 8. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Misericórdia. Meu querido, se você jogar a Bíblia para cima e cair numa história de triunfo, é só a de Jesus mesmo. Tem várias, claro. Mas a Bíblia é sobre histórias difíceis, sobre histórias profundas. E uma coisa necessária de se colocar é que essa crise de fé que você está vivendo e eu estou vivendo, ela já foi anunciada há muito tempo, gente. Jesus prometeu isso. No mundo tereis o quê? Não. No mundo tereis um BYD, não é não? No mundo tereis o quê? Uma Hilux. No mundo tereis uma casa de praia, amém. O irmão quiser me doar uma casa de praia, eu estou... Eis-me aqui, Senhor. Pode ter, irmão, não é pecado não. Mas Jesus poderia ter dito muitas coisas. Uma das coisas que ele escolheu para dizer, foi registrado: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Isso faz um diálogo com o sofrimento descrito em todo o Antigo Testamento. Olha o verso 9: despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Gente, muitas vezes nós ficamos ofendidos, né? Quando nós perdemos a honra, o respeito, alguém tira a coroa da nossa cabeça. Olha o que o Jó está dizendo, que o próprio Deus fez isso. Ele me arrasa por todos os lados enquanto não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. A sua ira se acendeu contra mim, ele me vê como inimigo, as suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Todo mundo sabe o que foi que aconteceu com Jó, né? Para Jó estar dizendo isso aqui. Jó perdeu tudo. Jó tinha tudo e perdeu tudo. E eu que quando perco uma coisinha, dou meus piti com Deus, eu dou. Aquele meninozinho de colégio, rapaz, é por isso que eu acho que Paulo fala que o Espírito Santo geme com gemido, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque por fora, o homem aqui de cabra velho, conhecedor da palavra, está fazendo birra com Deus. Isso aí, Deus, isso, meu Deus, você faz isso comigo. Aí por dentro o Espírito Santo está assim: Senhor, acalma esse menino rei aqui do buchão. Acho que o Espírito Santo assim: Senhor, tem misericórdia desse pivete velho imaturo. Alguém está entendendo o que é que eu estou dizendo? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para as nossas crises de fé. E não para por aí. Olha a crise de Jó. Os meus parentes me abandonaram. E os meus amigos se esqueceram de mim.
pronto, bem aqui tu já tinha feito um Reels, um vídeo, acusando tua família, tu já tinha ganhado um monte de seguidor, tinha um monte de gente falando de ti, enchendo a tua bola. Olha como é que a nossa sociedade às vezes passa a crise. Os meus hóspedes e as minhas servas me consideram um cara de fora, um estrangeiro, vem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Jó está sem força, sem moral, sem reputação, sem dignidade. O meu hálito é repugnante à minha esposa, causo nojo aos meus próprios irmãos. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia. Por que a mão de Deus me feriu? Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Quem dera as minhas palavras fossem ouvidas por Deus. Meu querido, talvez se você chegou até aqui, e é claro que tem muita coisa para falar sobre crise de fé, mas a Bíblia é um livro que fala sobre crises de fé. E talvez o nosso objetivo hoje era falar para um recorte da juventude mais específico que vive naturalmente o conflito da idade, os conflitos da carne contra a vontade do Espírito. E claro que essa mensagem é para todos nós. Mas o que é que a gente pode fazer para superar e lidar com a nossa crise? E eu quero sugerir aqui algumas coisas. E é uma sugestão. Que é reconhecer, confessar, viver igreja e fazer uma manutenção da nossa alma. Talvez muitos de vocês aqui reconhecem, no Celebrando a Restauração, a gente fala que o passo 1, passo da realidade, tem 2 lições, tem a lição negação e a lição impotência, nos ensinando que a primeira coisa que a gente precisa fazer numa longa jornada é sair da negação. Alguma coisa não está legal na nossa vida. Um sentimento, um comportamento, uma ação. Alguma coisa saiu do lugar. E na nossa crise de fé, gente, é importante a gente lidar com a crise de fé confessando a crise de fé que eu e você estamos vivendo. O salmista Davi diz que os ossos dele secavam por conta do pecado encoberto, do pecado não tratado. O pecado não tratado, encoberto, adoece a nossa alma mesmo. Eu já vivi isso. Alguém aqui já viveu? Adoeceu, ficou mal. A culpa foi virando algo que trouxe ansiedade. Essa ansiedade potencializou um caminho para você correr e sempre chegar no vazio. Você não chegava em canto nenhum enquanto não confessava e só chegava no vazio. Eu vou abrir aqui um parênteses, como a conversa aqui na teoria deveria ser para os jovens, é tipo a situação que muitos jovens cristãos passam. No namoro, você está namorando, e a Bíblia fala que os filhos das trevas às vezes são mais astutos do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, eles são astutos. Eles vão transar com a pessoa e falam assim, olha, tudo que eu quero é só transar. Viu? Tá certo? Combinado aqui, ó. Pega aqui na mão. Tá acordado? A pessoa, tá, pronto. Aí só acontece isso. Aí os filhos de Deus, na emoção e no calor do momento, não sabe se gosta, se não gosta, se é transa, se não é, se beija na boca, se beija no zóio, se começa a namorar e fica uma enrolação medonha, mais enrolado que os filhos das trevas. Aí, o filho da luz, às vezes, não são todos não, estou falando de onde eu vim, do ambiente que eu vivo, e já vivi. Aí fica naquela emoção, eu te amo, né? A pessoa está nem namorando, aí fica, né? O crente, o jovem crente, ele quer casar, né? Gente, vocês sabiam disso, né?
O clima de quarto, às vezes, é meio assim mesmo. Qualquer dia eu vou trazer um espetinho aqui para ficar mais animado, viu? Um espetinho, uns guaraná, um negócio para você ficar mais animado. E aí os filhos de Deus estão lá se emocionando, namorando aquela coisa e tal, eu quero casar, e a outra pessoa fala, não quero casar não, quero casar contigo, tu é a mulher da minha vida, não sei o que, eu te amo, Jesus te ama, eu também. Aí estão lá e de repente, ninguém nem esperava, e transa sem camisinha. Aí a mulher liga para o irmão, irmão, a menstruação atrasou. Aí o que é que o irmão faz, gente? Começa a orar, a clamar a Jesus. Senhor, eu te clamo, eu te peço, faz isso comigo não. Porque, gente, muitas vezes os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Os filhos da luz não sabem nem o que é porquê, que está emocionado. Na dependência e na carência eu quero me vincular à pessoa de qualquer jeito. E isso gera crise, isso gera culpa, isso abre espaço para eu me encontrar num buraco. E eu preciso reconhecer que alguma coisa saiu do lugar. É uma dica para a gente lidar com a nossa crise de fé. Uma segunda coisa que a Bíblia nos traz em Tiago 5,16. Às vezes a crise de fé não são todas, mas ela pode nos adoecer. A crise de fé, a gente fica nela, mora nela, e Tiago 5,16 diz: confessem os vossos pecados uns para os outros, para que sejam curados. Então, um outro caminho para a crise de fé, para lidar, é confessando. E para os papais que eu vejo aqui, eu como um professor de adolescente, uma das coisas que eu tento trabalhar muito com eles, porque eu vivi isso na minha adolescência. O adolescente ama sigilo. Ama sigilo. O adolescente ama segredo. Quando a gente não trata isso na adolescência, o que é que acontece na fase adulta? A gente ama também o quê? Sigilo. Segredo. Casou, amou na adolescência sigilo e segredo. Amou na fase adulta solteiro, sigilo e segredo. O que é que acontece quando você está casado? Você ama o quê? Sigilo e segredo. Isso adoece a nossa alma. Isso adoece o nosso coração e a nossa mente. Porque quando a gente ama sigilo e segredo, a gente também ganha de brinde um negócio chamado vergonha. É engraçado que no Antigo Testamento, segundo o Philip Yancey, e o pastor Hamilton me lembrou isso esses dias a respeito de um livro dele, no Antigo Testamento a gente tinha uma pouca aparição de Deus, mas tinha muito temor de Deus, muito medo de Deus. No Novo Testamento, Jesus vem, nós ganhamos de presente com a cruz do Calvário o relacionamento íntimo com Deus através de Jesus, mas o temor se perde. E nós, nesse contexto, valorizamos muito mais a vergonha do que o amor de Deus. Nós valorizamos muito mais o medo e a culpa do que a ira de Deus. Quando Jesus fala para a gente cortar a nossa mão, se a gente for pecar, é melhor subir sem a mão do que ficar no pecado. Eu, às vezes, sou inspirado pelo Espírito e confrontado a pensar assim. Às vezes eu trato o céu como sendo melhor subir com o meu segredo e com a minha culpa. Eu acho melhor ficar com o meu segredo, com a minha culpa e ir para o céu, do que confessar, do que abrir, do que pedir ajuda, do que contar. E aqui, gente, eu não estou falando do nosso processo que às vezes se torna mecânico. Você chega até no GR, o GR não é o CR. Chega no GR, a pessoa, sou fulano, pessoal, oi fulano, já é cultural, não tem problema nenhum. Mas nem todo mundo que fala muito de si, se conhece. Nem todo mundo que fala muito de si, está falando de si. Tinha uma moça no meu grupo de relacionamento, antigamente, chamada Jana, psicóloga. Aí uma vez ela chegou para mim, aí a gente conversando, aí eu, nas minhas brincadeiras, e eu fazendo perguntas, Jana, tu que é psicóloga, fala aí uma coisa que tu acha sobre mim, na lata, assim, o que tu tiver aí achando, me diz aí, me diz.
Ela, Rafilski, às vezes quando tu partilha aqui comigo, no GR, às vezes eu sinto que tu fala muito, mas diz pouco. Aí eu ouvi aquilo ali, aí eu, rapaz, se eu olhar para meus cabelos, acho que ficaram até louro agora. Se eu olhar no espelho, acho que meu olho está até azul, acho que eu fiquei até branco. Rapaz, me deu assim um passamento espiritual tão grande, aquilo que ela falou, veio com uma profundidade. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, que a palavra de Deus, ela é mais afiada do que espada de dois gumes. Ela penetra num lugar onde ninguém consegue ir. Sabe onde é que ninguém consegue ir? Na minha egolatria. Quando eu estou idolatrando o meu ego, ninguém consegue entrar. Porque todos nós, e não foi o Freud só que disse isso não, viu? Antes dele, a Bíblia. Todos nós temos um túnelzinho subterrâneo dentro de nós que só a gente anda. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Tem um túnel dentro da gente que só a gente passa. Aí lá é uma loucura nesse túnel, só a gente vê. Só a gente passa. Lá nesse túnel a sua esposa vira uma dançarina de striptease. Lá nesse túnel você mata o seu pastor. Lá nesse túnel você é presidente da república. Lá nesse túnel que ninguém adentra, você voa e tudo. Não é loucura dentro da gente. E eu aprendi, irmãos, que às vezes eu falo demais, mas eu preciso identificar o que eu preciso dizer. E se tem uma coisa que eu e você precisamos dizer para lidar com a crise de fé, é o que Tiago fala. Confessar as nossas culpas, as nossas responsabilizações para lidar com a nossa crise. Mas a notícia boa, e também para quem vive o CR sabe, é o passo 2, é o passo da esperança, é entender que Jesus, gente, é a nossa esperança. E nós podemos viver igreja. Terceira dica, viver igreja. Não é, gente, estar em igreja, na igreja. É viver. O que é estar na igreja? Você está me vendo aqui, com a camisa, falando com o microfone. Você está me vendo arrumado nesse espaço. Eu vou te dar uma boa noite, a paz de Jesus e Deus abençoe. Daqui a um mês eu vou te ver também. Daqui a 15 dias. E ficou por isso mesmo. Sabe o que é que os discípulos fizeram no começo da história da igreja? Eles comiam, bebiam, partiam do pão, mas eles repartiam as orações e a doutrina. Tinha ensino na vida da igreja. E sabe quando é que a gente tem ensino? O autor de Hebreus diz, em Hebreus 3,13, exortem-se uns aos outros todos os dias. Não é brigar e dar carão no irmão, não. É dar feedback, é caminhar junto. É viver ao ponto de saber o que é que o outro tem. Antigamente eu morria de medo. Pessoa chegar lá na minha casa para ter o GR. E isso foi sempre muito proposital para mim. O que é que você faz quando vai ter lá o GR na sua casa, às vezes? Você arruma tudo, né não? Menina, arruma, tu joga as corra véia fora, tu joga os cachorros fora, né? Até gente, se tiver lá dentro, tu joga fora. Aquele endemoniado que mora na tua casa, tu manda ele viajar. Pega ali um ônibus da Expresso Guanabara, vai lá para Heriotaba. Você dá um jeito de tirar tudo aquilo para tua casa ficar o quê? Bonita, né não? Mas, irmãos, se tu quer viver igreja mesmo, não é pecado, não. Deixa só um copozinho na pia mesmo. Né? Porque, irmão, Deus está vendo. É 6 dias desarrumado e no dia do GR está limpo. Não, irmão, Deus já sabe. Sabe por que é bom tu deixar do jeito que tu é a tua casa também, às vezes? Às vezes. Porque tu vai ver quem é que é teu amigo e quem é que é curioso. Tu vai ver quem é que é teu amigo e vai ver quem é que está lá só para curiar. Viver igreja, gente. Exortar uns aos outros todos os dias. Isso significa a gente estar perto. Porque só exorta também quem está perto. Só exorta quem tem coragem. Só exorta quem está próximo. Viver igreja.
A gente precisa viver a igreja para lidar com a crise de fé. Mas, Rafios, que a crise de fé não é justamente porque eu não creio? É, meu irmão, mas lembra lá em Atos 8, quando Filipe encontrou o etíope, na verdade foi o etíope que encontrou Filipe. Lá em Atos 8 estava lá o etíope, ele estava indo para Jerusalém adorar a Deus, ele estava com o manuscrito de Isaías. E aí ele estava lendo Isaías, não estava entendendo, aí o Filipe chegou, o discípulo de Jesus, fez o quê com o etíope? Explicou. Às vezes, quando a gente tem uma pessoa próxima a nós, uma mulher, um homem que chega sem o entendimento do evangelho, é legal você trazer para a comunhão, levar para o jogo do Lion, levar para o jogo do Ceará, você chama para o beach tênis, chama para o futebol, chama para comer, chama para o churrasco, para um hambúrguer, chama para tudo, irmão. Mas tem que ter um Filipe, tem que ter uma atitude sua de Filipe. Explicar, porque o entendimento do outro ilumina um espaço do nosso coração que não compreende, isso é bíblico. Por isso que nós precisamos viver a igreja para lidar com a crise de fé, porque a sua crise de fé vai ser confrontada, vai ser suportada no meio do povo. Às vezes eu tenho umas crises, quando eu tinha umas crises, eu aparentemente nunca lutei com isolamento, né? Nunca fui, sempre fui expansivo, codependente emocional. Meu negócio é estar com a negada. Aí uma vez, do nada o Espírito Santo, ei, macho, tu luta com isolamento também. O diabo está ficando doido, é o Espírito Santo. Olha eu falando com o Espírito Santo. Como é que pode? Eu sou, rapaz, eu falo com todo mundo, estou com todo mundo toda hora. Mas tu luta com isolamento. Por que, Espírito Santo? Porque tu tem um túnelzinho dentro de ti que ninguém entra. Tu tem a tua vida, tu tem o teu espaço, tu tem aquele momento que tu fica só, aí só Deus sabe o que é que tu faz. E às vezes, sabe o que é que eu fazia? Sem perceber, estava com todo mundo até um certo horário, mas tinha um horário que eu ficava só. Aí ficando só um perigo. Babilônia em chamas, sozinho. Vivendo as lutas, vivendo as doideiras, vivendo, né, os pensamentos intrusivos, caindo. E para terminar, é fazendo manutenção da sua alma. E eu quero ler 2 Timóteo 1:8, 2:3, 4 e 5. Que diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Todos nós que vivemos crise de fé, fomos chamados para suportar. Meus irmãos, eu sou órfão de pai e mãe. Não estou dizendo isso aqui porque me faz melhor que alguém. Mas uma vez eu estava com muita saudade da minha mãe, vivendo aquele momento de quebrantamento. E na época não tinha Uber Moto, era o mototáxi. Peguei um mototáxi para ir tocar num lugar aí, nem lembro onde era. E aí o mototáxi começou a falar, dizendo que perdeu a esposa e um filho. E ele contando que perdeu a esposa, perdeu o filho, ele começou a falar, falou assim: cara, Rafael, sabe o que é que me chama a atenção, meu irmão? Porque eu perdi a esposa e o filho. Mas, cara, toda vez que eu oro a Deus, parece que eu fui feito para suportar esse sofrimento. Mas eu choro, eu lembro da minha esposa, eu lembro do meu filho, mas depois eu lembro de Jesus. Parece que nós fomos chamados para suportar os sofrimentos, como Paulo adverte Timóteo. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Para a gente, ou para você que é jovem e que vive a crise de fé, que você não sabe se o que estão dizendo aí fora sobre a igreja, o evangelho é o certo. Você não sabe se aquele emprego é o que vai te trazer felicidade, ou o que quer que seja. Olha o que é que Paulo está dizendo: a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não se trata crise de fé com bens. Não se trata crise de fé com experiências afetivas emocionais, sensoriais. Eu não vou resolver minha crise de fé fazendo sexo deliberadamente. Não vou resolver minha crise de fé usando droga. Não vou resolver a minha crise de fé entrando num relacionamento de olho fechado.
Olha só o que é que Paulo diz: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Não, não pode, Paulo. Se alegrar nas tuas fraquezas é demais. Filipenses, Paulo começa assim: gente, eu estou preso, mas tudo isso aqui é para que o nome de Jesus seja conhecido. Não, Paulo, não dá esse nível aí, não dá. Tu está preso, tu ainda está dizendo que isso é para os santos se alegrarem. Peraí, Paulo, é demais. Paulo lidar com a crise assim, com as fraquezas assim. Tudo isso para quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, me alegro, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. O meu eu pecador aqui, fuleiragem, dá vontade de dizer assim: hoje o pessoal, hoje em dia, qualquer coisinha... Não, mas olha, eu não vou falar isso não, mas olha aqui. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas... Vamos lá ler junto. Fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. E para terminar, Romanos 5, 1 a 6. A leitura está complicada aí. Falha minha, peço perdão. Mas em resumo, Paulo está dizendo que a tribulação produz paciência. A paciência vai gerar uma esperança de glória. Simples assim. Claro, meus irmãos, tem muita coisa para a gente falar a respeito da crise de fé, mas esse aqui foi um simples ensaio e bate-papo sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E eu queria dizer assim para você, meu irmão, hoje fazendo algo diferente. Se você tem vivido uma crise de fé, eu queria te convidar nesse momento para a gente orar. Fica de pé. Se você reconhece, Rafios, que eu estou vivendo uma crise de fé, eu estou vivendo algo muito difícil na minha vida e juntos como igreja. A Bíblia fala em Tiago 5, depois do 16 ali no 17, diz que a oração do justo em muito tem os seus efeitos. E nós queremos pausar em oração para que o Senhor nos sustente, nos dê graça. Mas antes de orar, eu quero te dizer assim: se você quer colocar em prática algumas dessas dicas, procure um grupo de relacionamento. Uma vez eu fui falar para uma pessoa, ele falou: cara, quer ter um negócio na tua igreja lá? Fala: pai, tem um grupo de relacionamento. O que é isso? É negócio de orgia? Não, mas pelo amor de Deus. Grupo de relacionamento, eu pensava que era fuleiragem. Eu falei: cara, um grupo de relacionamento é um local que a gente aprende a ser a gente. Como assim tu aprende a ser a gente? Com um monte de pessoa? Não, é porque quando o cara fala ali, eu aprendo com ele. C.S. Lewis, no livro 4 Amores, ele diz que tem pedaços de nós espalhados por aí nas outras pessoas. Tem um pedaço de você que está espalhado em algum lugar. Você que é casado, e falando aqui para os homens, você é um quando a Cremilda está perto, e quando a Cremilda está longe, você é outra pessoa. Quando a Cremilda viaja, está lá na Heriutaba, lá na Quebacauana do Norte, ela pegou 3 aviões para chegar lá. Está um pedaço de você lá, não é verdade? E um pedaço da Cremilda ficou aqui, que é você. Quando aquele seu amigo morre, faleceu, aquele seu amigo da escola, era do time de futebol, todos os amigos perderam um pedaço dele. Porque tinha um pedaço seu no seu amigo que faleceu. O GR é esse lugar onde a gente encontra pedaços de nós vivendo igreja, porque nós somos corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros para que a gente seja quem a gente foi chamado para ser. Rafios, mas tem muita gente assim, assado. Pois se você sabe a solução, já dizia o profeta Freud, né? É só uma brincadeira, tá, gente? Qual a sua responsabilidade diante da desordem que você se queixa? Ajude as pessoas. Se você vê que o fulano é assim, não é que o Beltrano é assim, pois ajude. Pois o fulano é assim, pois ajude. Pois seja parte com ele. E a outra coisa, gente, é sugerir também a ferramenta que é o Celebrando a Restauração, com a programação que a gente sugere muito, porque nós aprendemos um pouco, de maneira constante, frequente, a colocar para fora aquilo que nos aflige, a colocar para fora aquilo que nos dói. Vou falar para vocês, eu não tenho facilidade, é uma luta, eu tenho várias lutas, né? Todo mundo sabe aqui na IBC, a gente, eu luto com isso, eu luto com aquilo, eu luto com um monte de coisa, até com casamento. Eu luto com casamento, até hoje não casei, que eu acho que eu luto com casamento, só pode.
Mas brincadeiras à parte é para dizer assim, cara, não é fácil confessar pecado, não. Eu luto com isso. Não é fácil confessar pecado, não. Mas tem uns irmãos e uns ambientes que são preciosos. O CR é um deles. Um grupo de apoio é precioso para você compartilhar. Rasgar, meu irmão. Ah, Rafis, mas eu não tenho, eu não tenho costume, não. Eu não gosto de rasgar, não. Mas para fofocar, tu fala tudo, né? Ah, eu não gosto de falar de mim, mas dos outros tu gosta. Ah, porque assim, eu não sou muito, sabe, de assim, falar muito. Ah, mas do Ceará tu passa 2 horas conversando direto. Meu irmão, isso é engano de Satanás. Nem combina comigo essas falas assim, né? Mas é o satangoste dizendo assim, não fala não, teu pecado não. Para mim é assim que ele faz comigo. Não, Rafael, confessa não, porque tu é líder, tu é conhecido na igreja, tu já está 200 não sei quantos anos na igreja, aí tu vai confessar um pecado, aí tu é doido, é, macho? A galera ficar sabendo do teu pecado. É assim que o diabo faz com a gente. Então lá no seu GR ou no CR, faça esse movimento. Com certeza a crise de fé, ela vai ser, digamos assim, né, que colocada aí num lugar saudável para você tratar. Senhor Jesus, nós pausamos agora em oração, Senhor, colocando as nossas vidas aqui diante de Ti, Pai. A Tua palavra que é viva e eficaz diz que a gente pode orar, Senhor. A gente pode interceder uns pelos outros, e nesse momento aqui, a gente juntos em oração, quer colocar diante de Ti, Senhor, a nossa alma, não é o nosso dia, não é uma causa, Senhor, a gente quer colocar a nossa vida, a nossa alma. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a passar pelas crises, Senhor. Nós queremos ser aquele povo que foi chamado para passar pelas perseguições, Pai. Muito obrigado, porque nessa igreja a gente é lembrado que o povo de Deus se alegra na salvação, mas o povo de Deus também reconhece que precisa de Ti, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado a graça de ter lideranças, pastores preciosos, Senhor, de ter irmãos tão queridos, Senhor, para nos alertar e bater no nosso ombro e dizer que as coisas não estão bem. Senhor, mas nós somos muitas vezes os nossos maiores inimigos, Senhor. E o nosso silêncio, Pai, diante das nossas dores, o nosso orgulho, Pai, que nos faz se alegrar com o erro do outro, com a destruição do outro. O nosso orgulho, Senhor, que muitas vezes nos fecha, Pai, nos deixa secos, não nos permite celebrar com outras pessoas. O nosso medo e covardia, Senhor, que nos impede de ajudar os outros com a Bíblia e com a exortação bíblica, Senhor, muitas vezes nos forçam a cair nesse caminho, Senhor, de crise. E toda crise, Senhor, que ela não venha de Ti, em nome de Jesus, cuida, Pai. Mas que toda crise aqui que o Senhor está nos dando para que a gente seja aperfeiçoado, em nome de Jesus, fortalece os meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, dá força para os meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre nós uma porção especial de perseverança, Senhor, a fim de que a gente possa crescer e amadurecer em Ti em tempos de crise. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Somos gratos pela Tua presença aqui, Senhor, pela Tua palavra exposta, e que o Senhor nos conduza para casa na Tua santa paz. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor.